Mas pretende trabalhar na área ainda ou vai trocar de área? Eu pretendo voltar com eventos, como eu estava trabalhando. Talvez até em hotel mesmo, mas vai depender muito do cenário, né? Eu Sim. não sei ainda como é que vai estar. Eu acho que agora, pelo menos no. Eu acho que as viagens vão voltar a acontecer com mais frequência. Provavelmente volte a aquecer um pouco. Não sei se ainda o suficiente para voltarem a contratar, né? Mas Uhum. acho que vai dar uma reaquecida aí nos próximos meses. Tá tudo começando a ser flexibilizado, né? Então tudo indica que só pode reabrir. É. Mas aí você está pensando em, voltando a estudar, você está pensando em fazer o quê? Fazer outro curso? Fazer pós? Eu queria fazer uma pós em vendas e marketing. Legal. Já chegou a pesquisar? Eu sei que na Celso tem um MBA, né? Tem, assim, a turma, ela só abriu uma vez por enquanto. Hum. Não sei Mas se, eu vou olhar outras não em outros confia 100% não, porque da última vez teve gente que tentou também, só que aí só abriu turma para gestão de pessoas e gestão de negócios. entendi. Aí tem uma turma de finanças Vou também, olhar em outros lugares também. mas dá uma olhada em outros lugares, mais para você ter opções, né? Claro que na É isso. Celso você tem desconto, mas também fazer um curso que não é exatamente seu objetivo, não sei se é válido. É isso aí. E aí, pessoal, vamos falar sobre o projeto, como é que anda, o que vocês têm dúvida, o que vocês já andaram. Alguém quer falar uma coisa? Derrickson. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem? Pô, escutei sua voz Aí depois o, de meses. aí o vizinho ligou um funk aqui altão essa hora, meu Deus. Caraca, a essa hora é É, sacanagem. porque a casa da frente aqui o cara aluga e vai um monte de gente pra cá, vem pra se divertir, né? Começa cedo. Entendi. Então, professor, eu tô com uma dúvida na SWOT, no caso, é porque eu comecei a fazer e eu fiquei com uma dúvida na questão de ameaças Uhum. dele. E eu coloquei que uma das ameaças é a evolução da tecnologia, no caso que eu estava pensando de tipo, Skype, essas coisas que vai da concorrência. E eu queria saber se isso está certo também, Cara, porque para eu não mim isso consigo, faz mais sentido ser uma oportunidade para eles. na questão do crescimento da tecnologia, tipo Porque na do... verdade, assim, o serviço deles, vocês já chegaram a conhecer o serviço deles? Sim, Que ele na verdade complementa essas outras plataformas, né? Por uhum, exemplo, eu poderia usar o serviço deles junto com a Celso, aqui no aham. Skype com vocês. Não vai substituir, uma coisa não substitui a outra. Por isso que E eu acho tipo, que seria uma oportunidade, o crescimento do uso de ferramentas digitais por conta da pandemia. tá. Eu acho que seria uma boa oportunidade para ele É porque entrar eu na pensei onda. também nessa questão da evolução do WhatsApp, que o WhatsApp, se eu não me engano, eles fizeram há pouco tempo botaram uma ligação até 8 pessoas, assim, Aham, para fazer, e é independente, né? sim. Então eu pensei mais nesse caso de ser uma ameaça, assim. Então, mas lembra quais são os concorrentes deles? Lembro, Né? Um dos concorrentes era aquele Kahoot que vocês já Kahoot. usaram. Então, assim, não tem chamada ali no Kahoot, é mais uma ferramenta que vai auxiliar o professor, né? Aham, tá, entendi. Entendeu? Por isso que eu acho que não faz sentido botar como ameaça. Beleza, Porque entendi. você não vai trocar, você não vai deixar de usar a plataforma dele porque você está usando mais o Skype, por exemplo. Uhum, Né? Talvez até por conta do crescimento das aulas online seja uma boa oportunidade para ele aumentar o número de vendas. entendi. Né? Eu acho que é justamente o contrário. O que vocês decidiram para a empresa em relação à Ansoff que vocês criaram?
Ah, a Dá. gente tá dando uma formulada na que a gente fez, né? Tá. Vamos levar em consideração as críticas também, pegando o que o que a gente tinha de bom, né? E também tentando evoluir naquilo ali em cima também, entendeu? A Aham. gente dá uma olhada na apresentação daquilo. Dá uma. Tenta resolver isso logo, e Sim, fala o que, que vocês decidiram, porque dependendo qual quadrante vocês escolherem lá, pode ser que alguma das ferramentas que vocês estão analisando tenha alguma modificação, né? Assim, o caso clássico é se você optar por diversificação. Que diversificação você vai atuar no mercado novo, né? E aí uhum, vai afetar a sua análise do macroambiente, vai afetar suas 5 forças de Porter, vai afetar a SWOT, né? Ou então se você for criar lá um produto novo, né? Cara, se for um produto novo, você vai ter que analisar a SWOT pensando já na criação desse produto novo. Então vamos supor, quero criar um, um produto diferenciado que vai precisar de um profissional que eu não tenho. Então isso seria uma fraqueza, né? Então uhum. a decisão que vocês tomarem na Ansoff vai influenciar nas outras ferramentas. Aí até, por isso que eu estou falando, tenta decidir logo a Ansoff para vocês revisarem o que vocês já estão fazendo antes de bater o martelo. Senão vai Tá bom. ficar assim, uma ferramenta sem conversar com a outra. Aí vai dar ruim, vai ficar Tá, ok. estranho. Ok. Tá? Inclusive, vocês podem usar as ferramentas para confirmar, para justificar a opção de vocês por uma determinada estratégia. A gente vai optar por trabalhar no desenvolvimento de produto, porque a gente tem uma força assim, lá na análise SWOT, e a gente percebeu no, nas 5 forças de Porter que tem uma barreira de entrada alta, e como a gente já está lá dentro, naquele mesmo mercado, a gente vai atuar com um produto novo para aquele mercado. Então você ajuda a se garantir ali, né? Você traz sua justificativa na própria elaboração do material. Para isso que Sim, sim. serve essas ferramentas, para te ajudarem a justificar uma decisão estratégica. Ok. Tá? O que mais? Vocês. Oi, professor, bom Oi, dia. Bruna, tudo bem? Tudo bom? Diga. Olha só, a minha confusão maior, eu estava fazendo aqui as 5 poças de Potter Aham. e em fornecedor entraria também, para eles pelo menos, manutenção de equipamento em poder de barganha dos fornecedores, Eu acho porque que eles vocês. são Empresa alguns digital, né? digital. Então, a manutenção em si, eu acho que não, acho que é muito pequena, Mas talvez. o ativo humano de mão de obra para fazer Então, isso. aí eu acredito que, por exemplo, o programador entra, o servidor pode entrar, entendeu? A manutenção do equipamento em si, eu acho que não, porque é muito pontual, né? Assim, pelo menos eu entendo manutenção de equipamento sendo manutenção do computador. Isso de repente entraria numa DRE, mas nessa análise eu acho que não, porque você pode contratar qualquer pessoa para fazer isso, inclusive o próprio funcionário pode fazer, né? Ou Aham. talvez, como muitas empresas estão fazendo, o próprio funcionário tem um computador pessoal dele para trabalhar, né? Hum, Então a empresa não arca com a manutenção disso. Então acho tá. que é válido pensar nas outras possibilidades, pensar aí no fornecedor de internet, no fornecedor de computador, se for o caso, né? Acho que Uhum. não faz muito sentido, É. porque são poucos. Fornecedor de computador não acho que É, daria. fornecedor, você pode considerar como fornecedor os programadores, o que mais? O provedor de internet, acho que mais essa parte mesmo. Eu acho que não É, né? tem. Você pode até considerar, por exemplo, eles estão
trabalhando com conteúdo também. Então, de repente, produtores de conteúdo, professores, poderiam entrar como fornecedor também. Assim, nessa parte é que eu tô tendo mais dúvida, de identificar fornecedor. Aham, Que a gente pensa mais em indústria, aí sim. você pensa mais em fornecedor de insumo material. Aí para esse tipo de fornecedor não tô conseguindo ter ideia. É mais a gente pensar assim, Bruna, o que que eles precisam. Lembra do Canvas? No Uhum, Canvas não tem lá atividades chaves e recursos chaves? Foca uhum, ali naquela parte e pensa o que que é o mínimo que a minha empresa precisa para trabalhar. Quais são as atividades principais? Quando a gente fala de serviço, geralmente a gente foca muito mais nas atividades. Mas pode também pensar nos recursos. Aí, a partir dali você consegue pensar melhor na ferramenta das cinco forças. Né? Assim, acredito que o foco seja realmente em provedor de internet, programador, produtor de conteúdo. Eu acho que seriam esses três. Né? Aí uhum. vocês podem até conversar com ele para ver se tem algo a mais que ele possa ter enxergado e vocês não. Tá, ok. Mas aí vocês analisam a força de cada um desses e aí depois analisa o quadrante da força inteira, né? Que é o vetor. Uhum, tá, ok. Tá? Só não esquece que assim, eu até mandei um exemplo lá para vocês terem uma ideia da análise das cinco forças. Não esquece que a gente não está fazendo lá uma análise da e do pulses. É uma análise Sim, do é do setor, mercado. do mercado, né? Senão a gente acaba tendo uma visão muito curtinha, muito focada e aí a gente aplica a ferramenta de forma errada. Né? Você não precisa dizer qual é o fornecedor deles, mas pensar em ele junto com todos os outros concorrentes, que fornecedores eles precisam. E aí, se for Sim, um fornecedor muito pontual dele, ele, sei lá, produz chaveirinho para dar de brinde. Aí, cara, isso daí não é do setor, é dele. Né? Aí é outra análise. Precisa entrar nas cinco forças. O ok. que mais, gente? Acho que de minha parte era só. Não, eu também só tava com essa dúvida. Mas boa. Tá. Então tá bom, gente. De qualquer forma, eu vou estar conectado aqui. Qualquer coisa, vocês me comuniquem. Aí às 10 a gente volta, tá? Tá, ok, Beleza, professor. então. Falou, Boa, professor. gente. Até mais Obrigado aí. tarde. Tchau. Obrigada, professor. Nada. Tchau. Tchau. Então,